Bem-vindo de volta ao Preto Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo e eu sei que vocês gostam também porque vocês estão assistindo. O legal é que agora vocês vão se inscrever. O recadinho de hoje é se inscreve lá, cara, e compartilha com o coleguinha que você sabe que aqui tem conteúdo bom pra caramba e ele vai gostar. E aí eu não vou... Quem tá do meu lado aqui, olha assim que maravilha. É o meu Nossa, maravilha. Gostei. Maravilha, ganhou. Não é todo dia isso não. Vocês podem assistir os outros aí, nenhum foi bem maravilha assim não, mas tudo bem, é isso. Tô empolgada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje a gente tá com um convidado aqui, que eu imagino que alguns de vocês já conhecem. Se não conhecem ainda, vão passar a conhecer. Se não reconheceram, vai conhecer agora. Não dá pra fazer mistério hoje, que tá tudo aqui na mesa, tá tudo posto aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, bora pro papo. Vamos lá. Estamos com o Renan, pra quem não conhece, Maloca Games. Então, Renan, a dinâmica é 3 perguntinhas pra você começar a contar a sua história. Primeira, quem que é o Renan? Bom, Renan Gonçalves, um jovem preto periférico que se reconheceu negro depois de muito tempo, isso é importante salientar. Teve o chá revelação, teve muita gente que teve chá revelação aqui também. E hoje trabalha com jogos, nunca imaginou também, né? Achou que ia ser jogador de futebol, mas acabou se tornando aí desenvolvedor de jogos digitais e também de tabuleiro. Deixa eu adivinhar, você lesionou o joelho? Menisco. Também. Menisco. Eu também. Eu também, gente, por isso que eu não fui jogador, isso aqui eu tava fazendo. Se não fosse isso. Eu tava sentando e eu caí mesmo. Mas aí, conta a sua história, quem que é o Renan, como é que você chegou nesse universo de jogador de futebol para produtor de jogos? Bom, criador, idealizador exato. E sonhador. Nossa. Bom, eu nasci na zona norte de São Paulo, né, na favela especificamente ali perto da Lausanne Paulista, Jardim Peri Alto. Minha infância toda foi mais nessa região, zona norte de São Paulo. Desde muito cedo, assim, eu sempre fui uma criança muito agitada. Se a gente tivesse nesse período aí, talvez eu teria um TDAH e aí confirmado, né? Hoje... Eu também, naquela época, a pessoa quebrou várias coisas, mas era uma criança normal, saudável. Exato. Eu sempre fui uma criança também que nunca consegui realmente essa questão de ser hiperativo, né? Então, eu sempre gostei muito de esporte, me diverti, nunca tinha muita atenção na aula E aí eu sempre gostava muito de ter função, assim, professora... Renan, vem aqui apagar a lousa, vai lá pegar a caneta. Aí a professora me botava para trabalhar ali já, porque sabia que para me controlar... Eu tinha que estar fazendo alguma coisa muito diferente do que uma tarefa muito monótona e tudo mais, né? E eu sempre me destacava por conta da minha educação, muito porque minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que prezou pela minha educação. Não só a educação formal de escola, mas realmente essa coisa de bom dia, boa noite, respeitar os mais velhos e tal. Então, todas essas tias da cantina me adoravam, as professoras me adoravam. Nesse período que eu estava, né, na escola ainda sofrendo com isso, eu já tinha interesse em jogo, mas assim, era o banco imobiliário, o videogame e tal. Mas eu passava a madrugada jogando o famoso jogo imobiliário, né? Quem nunca, né? Passou 12 horas jogando. Jogo imobiliário? Mas online? O banco imobiliário? Eu mas passei online ou... horas. Não. Na verdade, tabuleiro eu tenho mesmo. Muitos jogos de tabuleiro, né? Umas coleções e o jogo era desse, mas depois eu fui pra coleção do perfil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim. Uhum. Esse daí quando é mais galera, né? Que a gente reunia a família e tal. Meu progenitor, ele tinha uma escola de música, então... tinha muita gente em casa sempre, assim, a gente sempre teve muita gente em casa. Ao mesmo tempo, eu também fui uma criança que tive que me adaptar, me tornar comunicativo, assim. Porque a gente mudava muito de bairro e eu sempre tinha que fazer amizades novas, né? Então, eu era aquele menino gordinho que ou eu caía para um lugar de isolamento ou eu tinha que usar, por exemplo, da comunicação, da comédia, da brincadeira, para poder fazer amigos, assim. Eu tinha... necessariamente uma facilidade em arrumar amigos, mas ao mesmo tempo eu beirava ali aquela coisa do estereótipo do menino que era sempre o mais zoadinho e tal. Sim. Apaixonado pela menina mais gata da sala e ela sempre preferia meu melhor amigo. Por que será? Roteiro de qualquer série aí. Exatamente. Roteiro de novela teen, da verdade. Não tem como, né? Então... Depois que eu comecei a ficar um pouco mais velho e aí fui desenvolvendo algumas habilidades sociais, né, e comunicativas,
O empreendedorismo sempre teve na minha família, né? Então, assim, meu progenitor estava lá fazendo escola de música, achando que ia ficar milionário da noite pro dia, né? Tá. A gente também. E aí eu olhando aquilo e falando, entendendo, né? E vendo, e assim, sendo impactado diretamente com, por exemplo, com a falta de gestão, por exemplo, e visão básica de negócio, né? A gente não é ensinado a ser... Pensa assim, um homem negro que nasceu em 1960, 65 ali, que educação financeira ele tinha, que noção ele foi impulsionado a se desenvolver enquanto empreendedor? Zero, né? Ele Então, fazia na sorte, se estava dando certo. Sim. Aquela tecnologia social, né? Se está dando certo, a gente continua. Se não estiver dando certo, a gente muda. Perfeito. E não deu certo, então... E aí mudou. Mas ele continuou... e não deu certo, ele continuou tentando, mas... e aí o que acontece é que aí eu tive uma educação onde a minha mãe acabava tendo que ser o famosa PAN, né? Que ocupava esses dois espaços, principalmente quando a gente associa que o homem naquele período, ou ainda, né, para algumas famílias mais tradicionais, ele é responsável pela questão econômica e a vida financeira da família. Então, minha mãe, ela, na verdade, foi esse suporte nos dois lados, né? E também sempre muito criativa, porque estava dentro da igreja e ela sempre tinha essa coisa de cuidar de criança e fazia do lixo luxo, né? Então, ela sempre trabalhava com isso. Sempre tinha aquelas oficinas de reciclagem. Que também, fazia brinquedo com as coisas. Fazer fantoche, fantasias. Então, eu respirava muito essa coisa da criatividade, de soluções. E é muito louco como isso definitivamente impactou hoje no Renan. E hoje eu percebo, por exemplo... que eu não seria nada sem toda essa influência da minha mãe e ver ela produzindo coisas. E até hoje, às vezes eu chego em casa assim, ou eu compro alguma coisa que tem um material, uma tampa, ou sei lá, uma lata. Ela fala, não joga fora não. Ixi, duas semanas depois tem alguma coisa que ela criou lá, tá lá. Assim, colocar uma planta, colocar alguma coisa. Impressionante. E é muito louco, a gente é influenciado assim de forma bem sutil, né? A gente não entende muito isso quando é criança. Mas depois eu começo a ver o passado e eu identifico isso, assim, sabe? O impacto dessa criatividade desde cedo. Um pouco mais velha, aí chega uma hora que eu começo a me relacionar com pessoas. E eu, cara, caio no mundo da igreja, começo a tocar música também. E aí vira o cara que é o músico, né? E aí entra no outro... vira da comunicação para o semi-popular. Semi-popular. E aí eu continuo naquela coisa de... a música, né, querendo ou não, quando você toca um instrumento, ele te coloca numa outra posição também social. Porque é um talento que, assim, hoje a gente associa que, a pessoa que toca um instrumento, né, essa coisa de, você sabe tocar violão, você sabe cantar, você sabe... a pessoa associa com dom, associa com talento. Nada, né? Na verdade, eu era preguiçoso igual, mas eu... Força de vontade. Força de vontade. Eu aprendi até onde eu achei que eu queria, depois eu perdi interesse. Tipo assim... Não quero mais. Eu não sei se isso tem algum rolê de diagnóstico de TDAH, alguma coisa assim. Muito claro, mas tá? assim, mano, eu tenho muito disso também. Eu sou fissurado em poucas coisas, e em poucas coisas eu sou muito bom no resto. Então vamos lá, gente. Pra você que tá assistindo, que não é empreendedor ainda, pré-requisito pra ser... Tá? Porque o empreendedor, ele tem essa característica, essa habilidade de melhorar a comunicação, de se adaptar muito rápido, mas tem um pezinho lá no TDAH beirando a esquizofrenia. Porque o TDAH é multifacetado. Aí você, rápido, tem interesse para aqui, ó, a gente ficou aqui, você deu um negócio pra montar, já desmontei 2 vezes. Mas depois, ele tem um foco em alguma coisa, e aí quando ele perde o interesse por aquela coisa, ele abandona. E pode ser faculdade, viu, mãe? Pode ser faculdade, pode ser qualquer coisa. Não importa. Inclusive... Deixou de ser importante pra ele. Mas você era uma ótima cantora na igreja, tocava violão, não quero mais. Não quero mais. Exatamente. Tenho outras habilidades. Um exemplo que você estava falando do exemplo da sua mãe, né? Que ajudava muito, que tinha esse negócio de construir coisa, de reciclar e fazer coisas manuais assim. Eu odiava aula de artes. Caramba. Eu não gostava. Eu gostava. Eu não gostava porque era um negócio muito... Eu nunca gostei muito de desenhar, né? Então,
quase toda aula era releitura de alguma coisa. Eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que fazer releitura do Tarsila do Amaral. Aí, Tipo, cara, o Tarsila do Amaral com pé pequeno e Nossa, cabeça grande. Exatamente. e era sempre Então, aquele quadro. Vamos usar. Era Juntem sempre. material de reciclagem pra gente fazer uma releitura da Tarsila. Nossa, Caraca. eu achava péssimo, porque e é bem legal fazer essa relação que, tipo, hoje mais velho, né? Uhum. Eu entendo que eu gostava muito de ler sobre a história dele. Tipo, eu lia todas as histórias do Picasso, Tarsila, não sei o quê. Eu adorava, eu gostava de ler as histórias. Aí chegava na parte de que eu tinha que fazer o que ele fazia, aí eu ficava revoltado. Eu falava, cara, por que eu tenho que ser pintor? Ele que é o pintor, eu não tenho esse... Eu já li, já entendi. Já valeu. Sim. Aí o foco era muito mais na história do que realmente de fazer. E é uma coisa que é foco, é talento também. Você descobre que você é bom naquilo. Eu nunca fui bom em desenho. Sim. Eu já reconheci isso muito, muito rápido. Desenho uma casa. Não, desisto. Eu Eu nunca gostei. reconheci, mas eu cheguei a fazer. Eu reconheci muito rápido que eu não era muito bom nisso. E eu nunca curti. Agora, se fosse um jogo, por exemplo, jogos de mímica, jogos de que você tem que se comunicar verbalmente ou não, tem um jogo que eu tô viciado. Vocês já ouviram falar, o Coop. Coop? Conheço, sim. Viciadinho. Esse aí tem um blefe, né? Sou o Duque. Não, todo mundo é Duque. Todo né? mundo é Na Duque. primeira rodada, todo mundo é o Duque. Esses jogos, assim, que estimulam mais a comunicação, eu gostava muito mais do que desenhar, do que uma coisa mais artística. Eu mesmo fazer, eu nunca gostei muito. Mas jogo que junta a galera, eu gostava pra caramba. Eu gosto até hoje, né? Até Sim. hoje eu jogo. Eu Maneiro. gosto de competição, né? Então, Uhum. perfil. Imagem e ação, quando a gente tá competindo, é ótimo. Uhum. Banco imobiliário virava uma guerra. Meu irmão mais novo chorava Aham. porque eu dominava a cidade. e perfil, a minha irmã gosta muito de ler, de estudar, então a gente ficava numa batalha de intelecto mesmo. De conhecimento, né? E aí, o perfil é muito isso. E aí, meu Sim. irmão nunca queria brincar, porque ele falava, não dá pra competir com vocês. E a gente... É. Eu já decorei o 1, a gente tinha o 5, 6, 7. Sim. Várias Cara, coisas. E aí, o paralelo que eu queria traçar é o seguinte. Eu lia lá os Tarsila do Amaral da vida, gostava, legal, a história do Picasso, maneiro, Sim. curti. Mas não é por isso que eu vou pintar um quadro igual o dele. Justo. E como que foi, tipo, você sempre gostou de jogar, eu também adoro jogar, tanto jogo de tabuleiro como jogo online, eu jogo até hoje. Alguns específicos que eu jogo, mas não tanto quanto eu era mais jovem, eu jogava muito. Mas o que fez você... Porque assim, você que trabalha com isso, você que faz isso, você sabe que é diferente. Sim. Você gostar de um jogo e produzir um jogo e criar um jogo diferente, ou fazer qualquer coisa assim do gênero, é um negócio muito insano. É. Jogar é muito mais legal, inclusive. Com certeza. Garanto. Não, com certeza. mas você joga, Como, né? como que Sim, foi tem que isso? jogar. Tipo, porque não é, sei lá, não é porque você gosta de futebol que você vai ser o Messi. Cara, total. Assim, E você tá fazendo uma parada muito interessante criando jogos. Tem uma coisa importante que a gente que viveu essa fase de jogar Winning Eleven, jogar banco imobiliário, perfil, a gente nunca fez a seguinte pergunta. Como é que faz uma parada dessa? Como que É. cara? Nunca fiz. Quem pensou nisso? A gente nasce quase achando que a parada é natural, é orgânico, nasce na planta, assim, é uma planta que nasce um jogo. E a E gente o não... tabuleiro já existia, É. tanto que a gente replica, tipo, vamos fazer um negócio, é só seguir uma sequência, igual o tabuleiro, Sim. né? E Óbvio. é isso, assim, tipo, qualquer coisa, quando a gente pensa nos jogos, a gente nunca faz essa pergunta, tipo, cara, como é que faz? Quantas crianças estão jogando Free Fire e se perguntaram, cara, como é que faz pra um jogo desse ser assim? Cara, que maneiro. E aí, em algum momento, eu fiz essa pergunta. Eu conheci os jogos de tabuleiro, tava na faculdade, aí eu tive que fazer um jogo pra sexto ano. E o objetivo era fazer um jogo de tabuleiro pra ensinar África século XIV. E aí, quando eu falei, bom, beleza, tem que estudar como historiador, né? E aí fui pesquisar. Quando eu me deparei com as possibilidades de jogos, aí eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu, por que Na é? verdade, pode Meu. falar aí pra galera, porque eu não Nunca. escutei. E aí, assim, joguei o primeiro jogo. Quando eu terminei o jogo, a minha pergunta foi também assim, cara, como é que alguém fez um negócio desse? Como é que a pessoa pensou isso? Porque dentro do universo de jogos de tabuleiros modernos, a gente tem uma diferença que é o seguinte, o nome do autor tá na caixa. Quando você vai no banco imobiliário, você não sabe quem fez, porque o nome dele não tá na caixa. É verdade. O Monopoly O também. Monopoly, sabe? O Pior que é. War, qualquer outro jogo, você não sabe quem fez porque o nome tem o nome da empresa. É. E aí a gente tem um problema da desumanização de quem produz, né? Criador. do criador, e tal. né? A gente tem um Eu problema. tava lendo sobre a história do cara que criou o Tetris esses dias. Sim. E eu só vim saber agora, tipo, Sim. quantos anos faz que existe o Tetris, né? Cara, Realmente. exato.
E ele tá vivo ainda, se eu não me engano. Tá. Então, assim, É engraçado que você tá trazendo coisa que eu nunca parei pra pensar. Sim. Eu tô aqui pensando. Interessante. Poxa, tô Quantos tentando ler jogos as que eu admiro, caixas que eu gosto. quantas vezes eu parei? Porque tem um manual, né? Sim. Mas não diz quem foi que criou aquilo. Depois Cara, eu vou ler até a capa do Coop lá pra ver. Sim. No Cube você vai ter o nome do artista e o nome do designer. Porque aí a gente já tá falando de jogos modernos. Que é onde o nome da pessoa que criou faz sentido e se torna relevante. Então, e quando eu comecei a conhecer esses jogos, eu comecei a ver que tinha o nome da galera. E aí eu falei, não, cara, eu quero fazer um jogo. E aí eu fiz o meu primeiro jogo. Aí eu já vim nesse processo de gerar identidade, né? Tava criando uma identidade. Meu primeiro jogo era New History. Era gente espancando gente branca invadindo a África. E eu falei, caraca, é agora. É agora que eu vou dominar o mundo. Cara, tu era Zulu, você era Manicongo, você era Nizinga. E, mano, e todo mundo se ajudando pra bater nos bonequinhos brancos. Pra combater os invasores. Exatamente, pra combater os Pra combater os Pra invasores. bater no bonequinho branco. Sabe por Você quê? escravizava, tinha que criar cerquinha pra colocar. Sabe por que é isso? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vê outros jogos que falam de personagens negros, as pessoas falam, não, é essa pecinha preta. E eles desumanizam, né? Sim. É só um item. E a mesma coisa, né? A gente pensa assim, cara, hoje a gente... Por que a gente fala muito dessa coisa? Por que a gente não busca a revanche, né? Por que a gente não vai pra se vingar da população branca? Porque a gente sabe que eles são pessoas, né? São outras pessoas, inclusive, né? Então é muito complexo a gente falar desse processo de vingança e tal. Mas assim, cara, no jogo, pra gente poder pensar, na minha visão naquele momento, e aí tem um detalhe que eu não sei se vocês passaram por essas etapas do processo de identidade, que é a gente começa numa fase... Eu passei pela fase do ódio. Toda pessoa branca eu tinha raiva. Porque eu comecei a entender o que uma cor branca significava pra minha existência. Perigo. Era sinônimo de perigo, porque eu via que aquela pessoa tinha privilégios, eu não, só porque ela nasceu, então ela é meu inimigo. Aí eu comecei a vir nessa onda de não, toda pessoa branca é má, toda pessoa branca é má, porque eu comecei a ver a crueldade que antes eu não tinha, do racismo real, tá ligado? Mas depois eu passei por outro processo, que é o processo de educação. Que aí eu falei, cara, essa pessoa branca não tem culpa, de fato. Na verdade, ela não assim, não entendia o que estava... A profundidade, muitos hoje ainda não entendem. Isso. Elas estão sentadas no banquinho do privilégio lá, sentada e acomodada, bem Sim. confortável. E ela não entende exatamente todo esse contexto, e aí, assim, eu preciso explicar pra ela de forma não agressiva, porque se eu vim na agressividade... Desistiu de tacar fogo... Então, por isso eu falei, desistiu de passei de pela tacar fogo. revolta. Aí eu entrei nesse processo do educar, que é aquela coisa do, vamos pegar as pessoas brancas, vamos dar a mão e vamos lá ajudar a ensinar. E hoje eu tô numa outra fase, que é uma fase assim, você quer aprender? Google. É isso que eu ia falar. Eu tava esperando você chegar nessa fase, que é mais ou menos a fase que eu tô, assim, um pouco. Porque, cara, eu acho que o acesso todo mundo muito tá mais fácil. nessa fase. Tá meio cansativo, né? A gente já está falando sobre esse assunto tem um tempo. As pessoas são privilegiadas, elas estão num banco muito confortável do privilégio. Então elas têm um nível de conhecimento muito bom para buscar conhecimento sozinhos. Perfeito. Entendeu? E aí, eu acho que a gente... Eu acredito que boa parte das pessoas estão nessa fase. Ninguém quer mais pegar na mão de ninguém e falar, olha, é assim que funciona, tal. Meu cabelo é de lava, tá? Eu costumo dizer que é até uma sei lá, Não, desonestidade intelectual. Ou então, estou acostumado com essas coisas, com esse linguajar, o jeito de falar... E pronto. E não me importa esse sentimento. Isso. E eu estou falando de estar numa rede grande de startups e a pessoa perguntar para uma amiga minha como é que ela lavava o cabelo. É esse tipo de coisa, né, cara? E aí ela soltou logo, tipo, na 7ª lua cheia, com água do mar, com o sangue de uma virgem, eu lavo o cabelo naquela água e tal. E aí, isso, né, a gente... E aí o povo falou, mas ela é debochada. Isso. Só que mas aí como que você responde? Você responde bem-humorado, aí você é debochado. Esse é o detalhe. Depende da tua dor. Depende da tua vivência. Você pode vir e ela responder desse jeito e, cara, eu caí na gargalhada. É isso. E você... E às vezes eu posso virar e falar, não, não é legal você perguntar isso e vir numa... Porque eu tô num dia bom, porque eu tô num... E é assim, uma coisa que eu aprendi, difícil, né, mas eu aprendi cometendo um erro, isso que é chato, mas...
eu aprendi a entender que quando uma pessoa me responde a partir da perspectiva dela, de uma forma que eu acho agressivo, o problema não fui eu ali, naquele momento. O problema é a vivência dela. Ela tem uma experiência que fez ela chegar nesse ponto. Sim. Não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Exato, até que a galera pensa que, tipo, que o povo preto, de uma forma geral, é bem homogêneo. Não é. Não então é, a galera é cara. muito mais agressiva do que eu. Extremo, mas assim, papo de tacar fogo em você real. Sim, exato, é. cara. Não tô nem falando de, fogo nos racistas. Uhum. Não, a pessoa ela vai Literal. te espancar. Né? Se você Tipo, tratar ela de determinada forma, ela vai te bater. porque, Não cara, é- a pessoa passou por muitas vezes traumas e coisas que realmente... Então, assim, quando a gente olha... Imagina a gente dentro do universo do empreendedorismo, tendo que lidar com toda a pressão de ser uma pessoa fora desse universo. Porque quando a gente tá falando de empreender, a gente tá falando de você se colocar num papel de criador, inovador, e você ter que se validar, não só pela tua ideia, que já é uma dificuldade, porque qualquer pessoa, branca ou não, ela vai ter que se validar como ideia. Agora, além disso, você tem que se validar como ser humano, como alguém válido na sociedade e que tem capacidades que não são ligadas à sua cor para fazer algo funcionar, cara. Isso é muito complexo. E foi, inclusive, uma das coisas que começou a me atrapalhar no começo de criar jogo. Porque eu não vi o Renan lá, eu não vi outras pessoas fazendo, e isso foi me deixando cada vez menos contente e impulsionado. Chegou uma hora que eu tava nos eventos de jogos de tabuleiro, criando o jogo. Inclusive, eu até te faço uma pergunta. Eu não conheço os criadores, né? Porque realmente, você falou que não vê o nome na caixa. Sim. A galera que cria esses jogos aí, como que é? Cara, majoritariamente branca, não, branca, como cis, que é? hétero. Esse é o padrão. Uhum. A gente tem muitos jogos que são internacionais. Então, quando a gente fala assim, né, da Europa, não tem como a gente vai falar dessas pessoas, porque primeiro que esse tipo de entretenimento é um entretenimento lá da Europa mesmo, né? Não é que os jogos de tabuleiro são deles, não é isso. Mas eles virou cultura lá, né? Culturalmente faz parte da estrutura deles, mais do que no Brasil. Então, as pessoas... Tem mais pessoas brancas fazendo o jogo por conta disso. E no Brasil, a gente está falando de um produto que ele é elitizado, porque ele tem que ser exportado, né, importado, e logo ele vem com um valor acima de qualquer outro entretenimento popular. Você pagar R$200 no banco imobiliário é um preço de um jogo de elite. Sim, Né? total. Quem é que aqui fala assim, qualquer hora eu vou lá e compro o banco imobiliário? Não, você compra o mercado imobiliário. É aquele que é pirateado, que é papelzinho não sei das quantas, que você tá comprando no mercado. Esse você compra, porque tá 20 conto. Exato. Mano, eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar um Uno. Nossa. Original. Não, gente, Original. Hoje tá bem mais caro, mas antes quando... Não, pô, era uma paulada. E eu via muito... Eu tinha um banco imobiliário, eu jogava na escola. É um pra vida inteira. Eu jogava na escola e ficava Esse assim, negócio de você mano... perder as peças, o problema é seu. Nossa. Isso aqui é muito... Eu achei muito caro. Sim. Aí, eu lembro que eu peguei uma promoção lá na Amazon. A Amazon paga nós. Mano, um bagulho de Black Friday lá. Eu peguei um designer todo diferente, um Legal. preto. Legal. Bonitinho, assim. Mas mesmo assim foi caro, foi 40 conto. Num Minimalista. esse mesmo que eu tenho. Aí imagina, tipo, beleza, 40 conto numa promoção, mas acho que o preço original dele era mais de 100. Então, Brincando, assim. E tem um detalhe Caramba. que a gente passa por alguns problemas dentro desse universo, que é, a gente não é culturalmente vinculado a esse tipo de entretenimento, então a gente não acha que gastar R$100 é um valor válido. Sim. E aí a gente tem um problema em cadeia agora. Se você acha que R$100 não é um valor legal para você pagar no entretenimento, você acha caro, logo você acha que quem pensou naquilo, a mão de obra dele não valeu tanto. Você desqualifica o criador, o artista, quem produziu, que trabalhou na fábrica, e aí começa uma cadeia onde esse universo ele começa a ser desvalorizado pela massa, mas a elite valoriza isso porque ela entende o processo dela e ela quer que esse produto seja elitizado, então ela vai e coloca o preço lá em cima e compra, e aquilo é dela. Pronto. Só porque a gente também... E não é que a gente não tem dinheiro pra comprar. Pode A ver gente tem. os brinquedos educativos, aqueles feitos de madeira e tudo mais, eles Perfeito. são extremamente pra elite, assim. Você não Sim, vê é as verdade. pessoas chegando em casa e você acha que quando você vê um brinquedo de madeira, você fala, nossa, deve ser super popular. E na verdade, não. O de madeira, o Lego. Porra, eu tinha Lego quando eu era criança. Tinha criança que... Não, tô falando sério. Tinha criança que me tirava e falava, mano, você é playboy porque eu tinha Lego. Cara, Não era porque eu tinha videogame, não. Era por causa que eu tinha Lego. Cara, é Eu isso. tenho Lego até hoje. Playmobil, qualquer coisa assim. Viagem, cara. É só pra mim era um bagulho de plástico, eu não sabia o preço. E é muito louco É, porque você fala assim, é um produto elitizado.
Por causa do mamãe, VOL. tá? Esse é um produto elitizado porque... E aí agora, bem pra gente pensar mesmo, porque... Aham. É elitizado porque ele é caro ou ele é elitizado porque a gente não foi culturalmente... teve acesso a isso, né? Porque eu acho que a gente fala assim, acesso a, por exemplo, Beethoven não é caro. Não. Mas a gente tem culturalmente esse acesso, né? A gente tem Na essa... verdade, ele é mais barato do que no show de um cantor sertanejo que tá R$ 200 ou a bebida que você bebe no fim de semana, porque ele é gratuito ali na sala. Você entende? É isso, é verdade. Então- E aí o povo fala, como é que você sai tanto de São Paulo? Gente, é tudo de graça. Esse é uma parada complicada mesmo, porque, que nem você falou, pô, 100 conto num jogo é caro. 100 conto num jogo é caro, mas numa pizza não é. Assim? Num barzinho não é. E você gasta isso fácil. Aqui em São Fácil. Paulo, então, nossa senhora. Cara, fácil. Você Mas gasta essa fácil. Mas percepção isso, né? de- Culturalmente. de- não- Sim. Do ser feliz, né, da felicidade, é completamente diferente. Uhum. Cara, é isso. É demonstrado, né, na verdade, isso. Sim. Aí você valoriza um lado e desvaloriza o outro. Perfeito. E aí, quando eu comecei a entender, por exemplo, que eu tava entrando nessa vibe de, pô, vou parar de fazer essa parada, vou parar de empreender com isso, foi quando eu conheci outra pessoa preta que foi lá, me estendeu a mão e falou, não, eu tô fazendo também aqui no Rio, mas eu tô fazendo, vamos trocar ideia. E é o Sanderson, que hoje é sócio da Maloca Games, né? E, cara, assim, a partir desse processo, a gente começa a fazer jogo junto, ou minimamente se apoiar, né? Dentro de um aspecto que a gente se reconhece socialmente, né? A gente se identifica. E aí a gente começa a trabalhar junto em diversos eventos e parcerias que são até de trabalhar para outras empresas internacionais. E em algum momento a gente fala, não, tá na hora de fazer uma coisa nossa. Não é fácil, e aí a gente, mesmo assim, abraçou a ideia, porque quando a gente, mais uma vez, a gente tem justamente essa dificuldade. Como é que eu vou vender um jogo para as pessoas que eu quero que são iguais a mim, se elas acham caro, se elas culturalmente não acham que isso é entretenimento para elas? É Na nesse verdade, momento... o fato de não ter sido ensinado é muito do que foi privado, sabe? Justo. Dinheiro para entretenimento para pessoas pobres não tem. Eu tenho dinheiro para sobreviver. Por que você quer brincar, cara? Eu quero Exato. sobreviver. Exato. E aí você não passa. Uhum. E aí quando o que as crianças recebem? Doações, que são bonecas de plástico, carrinho de plástico, tudo de plástico. Plástico, Sim. plástico, plástico, plástico. O tempo todo. Nada que estimule ela a pensar, desenvolver e tal. Sim. E um jogo vai saindo da realidade daquela criança. Total. E aí ela não tem como Sim. valorizar. E aí eu esbarro justamente também em alguns outros problemas sobre esse universo. Porque quando eu vou falar de jogo, com uma criança, ainda que seja de graça, eu não posso trazer para ela um jogo educativo, porque o jogo educativo tem intencionalidade. Então, por exemplo, um professor que vai usar os nossos jogos, ele tem uma liberdade que ele não tem em jogos educativos, por exemplo. Porque um jogo educativo ele vai falar para você, eu vou ensinar A. Você vai ensinar A, no máximo um A2. Agora, com os nossos jogos, como por exemplo, o Favela Venceu, nosso objetivo é construir uma favela em conjunto de forma competitiva. Aí, o jogo ele pode ser usado para falar sobre urbanismo em faculdade, desenvolvimento urbano dentro da escola para qualquer idade, Sim. falar sobre o desenvolvimento, o termo favela e aí uma questão social e estrutural, Sim. e fazer uma análise justamente também, por exemplo, sobre o conceito de ferramentas públicas dentro da nossa favela hoje. Porque dentro do jogo você coloca escola, você coloca parque, você coloca biblioteca. E Você coloca um monte de coisa que hoje essas crianças elas não se reconhecem. Então, Exato. eu tô tirando do jogo um mini gestor público Uhum. que pode mudar a própria comunidade ali na frente. Sim. E no final das contas você vai virar pro seu amigo e falar assim, ha, ganhei. Venci. A E minha tudo tá bem. muito mais estruturada. E é isso, tá ligado? Toma na sua cara. Não, esse é o assim, cara, eu fiz muito mais ponto do que você e eu ganhei. E aí no final a palavra é, pô, legal, tu ganhou? Maneiro, mas a favela venceu. Foi ela Sim. que venceu. E aí quando você começa a trocar uma ideia sobre isso, esse jogo, por exemplo, a gente tem uma pessoa que ela usou pra trocar ideia com meninos que saíram recém da FEBEM. E ela começa a usar o jogo como uma ferramenta de trazer a galera pra discutir coisas mais sérias, sabe? Então, agora, não tem como a gente pegar um jogo hoje e falar que ele não impacta, ele não gera identidade. Ele faz isso. A única coisa que eu não gosto muito de dizer é que os jogos têm obrigatoriedade de ensinar, por exemplo. Vão ensinar você sobre história da África, sobre histórias tal. Não. História do Brasil, ou representar um momento histórico. Eu não gosto muito disso, porque na faculdade eu aprendi que a história é terrível.
E a última coisa que eu quero agora, no momento de Tornar lúdico... aquele momento terrível. Exato, numa forma lúdica. Entendi. Eu não vou pegar uma coisa terrível e transformar em uma coisa lúdica pra dizer que eu tô ensinando, que é justificativa é porque eu quero te ensinar. Eu não quero... Não é assim que eu tenho que ensinar. O jogo, ele tem que ser ali pra uma outra coisa e ele não pode te ensinar isso. Primeiro que você não consegue reproduzir a história real dentro do jogo. Então você vai ter que usar do quê? Da sua liberdade poética. E a tua liberdade poética é uma merda, porque você tem a tua visão, a tua vivência, a tua experiência e você não parou pra estudar todos os historiadores, você não consegue colocar as referências no teu jogo. Sim. Né? Tá. Então... Tem um jogo que eu sou muito mais dos jogos online, né? De videogame e tudo mais. Essa liberdade poética tem muito em jogos da Rockstar Games, né? Que Sim. é o GTA. Você joga também, você tá ligado. Sim. Antes era GTA, mas o que eu mais gosto depois que eu fiquei um pouquinho mais velho, que todo mundo começou a jogar GTA quando era criança. Eu sei que vocês jogavam GTA quando vocês eram crianças, tá? Vocês sabem que não Não podem, era né? pra sua idade. Eu também não era pra minha idade, mas eu jogava. Mas o Red Dead Redemption 2, sim. cara, que jogo. E ele dá essa liberdade, que tipo assim, lá que você falou do contexto histórico, tem um... Sei lá, você tá cavalgando com seu cavalo, você tromba com os caras da Ku Klux Klan. Do nada, os caras lá no mato fazendo um culto lá com os capuz e tal. Aí você fala, mano, o que acontece se eu deitar esses malucos na porrada e no tiro? Nada. Não acontece nada. Tipo, e o jogo ele tem todo um sistema de honra que pra você seguir. Você não pode sair cometendo crimes. Sim. Mas se você matar aqueles caras ali, não dá nada. É muito louco essa liberdade que eles dão. Tipo assim, Sim. o jogo se passa em 1899, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Então, tipo, era muito... Tava aquele velho oeste e tal. Então, o contexto histórico daquele lugar era racista, assim. O jogo fala de racismo. Ele cita o racismo, ele cita a Ku Klux Klan. Ele cita o preconceito que tinham contra latinos já naquela época. Já, assim, era como era a história. E eu gostei porque não teve essa obrigatoriedade de ensinar ninguém como que era. Tipo, ó, tá aqui, era assim. O que você vai fazer com isso? Sim, entendi. Você que sabe. Esse é uma discussão, cara, muito complexa, assim. Porque quando você pensa no jogo como uma forma de você falar pro jogador assim, cara, não, eu vou te dar as escolhas. Isso é maneiro quando você pensa em dar escolha significativa, né? Tipo, eu quero ser do bem, eu quero ser do mal, eu vou comprar, eu vou vender. Mas quando a gente coloca uma relação da sociedade, uma questão da sociedade, e que permeia anos e séculos de injustiça e preconceito, isso não pode ser feito de uma forma de isenta. Porque se o jogo faz isso de uma forma a se isentar, dizendo que o discurso é representar o que foi, então você tem que colocar pessoas negras sendo mortas. Então... E aí você acaba com o lúdico. Acabou com a brincadeira. Você entendeu? Então as pessoas não vão fazer isso, justamente porque elas vão falar, não, então tudo bem. Não, então eu prefiro dizer pra você, não, então mate essas pessoas aí, porque isso sim é legal. E matar, no conceito de matar, não é legal, mas eu libero. E aí a gente começa a entrar num discurso de, peraí, mas matar então, desde que seja pela justiça, que você tá dizendo que eu posso. Pois é. E aí, onde é que tá a justiça, né? Não, cara, Exato. uma discussão insana, porque eu mesmo, quando eu descobri isso que tinha lá no joguinho, lá, eu falei, cara, tem um sistema de honra, eu acho que eu vou perder honra, mas tudo bem, eu vou perder uma honra aqui. Sim. Tudo bem, Vou mas dizer, eu tudo vou bem. fazer. Tem uma coisa importante que é sobre a hipocrisia que existe para essas pessoas que consomem qualquer conteúdo assim. Vamos pensar quando a gente tem um jogo chamado Goodfather, que é o Poderoso Chefão. Cara, no jogo você é um traficante, cara. Você é um mafioso. Você tem que vender coisa ilícita. Sim. Cara, eu lancei o Street Art. E aí as pessoas... Tem um jogo sobre pichação que foi lançado, e era pra ser lançado, mas não foi. E a galera começou a reclamar, porque pichação incita ao crime, valoriza o crime. E aí a gente começou a discutir e falar, cara, tu joga tal jogo? Aí eu jogo. E aí você... Tudo bem, você jogar um de máfia e você não pode jogar o de pichação. Você entende que isso é estrutural, Você pode ser traficante. Porque quem Sim. é da máfia... normalmente é uma pessoa branca, bem sucedida, aquele bem estereótipo. Falando do Godfather, e quem, então... faz picho, muro, normalmente é periférico, né? Tem todas essas características, então fala assim, isso aqui é bom e esse aqui não é. Exato. Entendeu?
E, ó, só fazendo um disclaimer aqui, ninguém tá falando pra ninguém sair pichando o muro aí na rua não, hein, porra. Não. Estamos só trazendo uma discussão aqui, pelo amor de Deus. Hein? Porque eu sei que a galera pega isso aqui e tira do contexto, aí vai querer falar que tem que sair pichando. Não, Tem um é apenas a reflexão de por que você joga um e você acha maneiro e o outro você quer criticar. Sim. E aí tá, que vem de toda essa estrutura da sociedade em Sim. si, até no jogo. Porque as coisas que são periféricas, que normalmente vêm de pessoas pretas, não são legais. Sim. Exato. Como que é isso pra você? E aí, tipo, dentro da moral, nenhuma das duas coisas são legais. Sim. Mas daqui parece mais legal, entendeu? Porque é mais clarinho. Ó, o último exemplo só antes disso, esse daqui é o jogo Axé. O nosso objetivo é fazer a manutenção da nossa energia. É um jogo que é um Candy Crush com um dominó. Cara, Candy Crush. Candy Crush com dominó. Quando você tira a temática e você tenta identificar como se joga, o que você tá fazendo, é conexão de cor. Porra, Candy Crush faz isso. O dominó é colocar seus pares, né? Sim. E é isso que eu faço também. Beleza. Esse jogo aqui fala sobre, pra quem não é da religiosidade de cultura iorubá, isso aqui, pra mim, por exemplo, poderia soar como mito. Assim como, sei lá, os deuses gregos. É o panteão, só que iorubá. Agora, pra uma pessoa, por exemplo, que tem uma religião como a cristã, ela vai olhar pra isso aqui e falar, cara, eu não posso ter um jogo desse. Não posso. Mas eu tenho um jogo de Odin. Porque Odin é um mito. Olha o Thor aí, né? Que Então, eu é trago... um personagem da cultura pop hoje em dia. Então eu trago uma discussão para um universo que é tipo assim, tudo bem você não ter o jogo do axé, não tem problema. O meu ponto é, então você não deveria ter o do Odin, porque se o seu discurso é sobre deuses, esse personagem é adorado, real. Tem gente que adora Odin. Sim. Hoje, Sim. ele é considerado um deus. Então, por que é diferente? Por que teu discurso muda e faz curva, né? Então é importante que as pessoas entendam o seguinte. É hora da gente entender que você ter a sua percepção faz sentido. Mas não necessariamente você limitar que outras pessoas cultem alguma coisa ou tenham algum entretenimento só porque você tem a sua própria visão, saca? Desse entretenimento e como ele deve ser. Nossa, você falou de uma forma muito inteligente, muito bem construída e eloquente sobre cagar a regra. Não, na Gostei verdade, muito do jeito que você muito falou. professor de história isso aí. Você foi, Mas vamos foi lá. fino demais. Ele trouxe um joguinho aqui, galera, e eu já Sim. montei e desmontei 50 vezes, em várias posições. Boa. Qual que é o rolê disso aqui? Vamos lá. Vou tirar esse daqui da frente, só pra facilitar pra mim ver também. Bom, esse daqui é o meu primeiro Black Power. Esse é o nome do jogo. Então, basicamente, cada jogador vai receber uma cartinha dela, uma cartela. Isso aqui é um protótipo, gente. Então, ignora. E vai receber uma cartela dessa. Essa cartelinha aqui, vocês vão ver que elas têm aqui algumas peças na parte de cima. E também tem uma criança com um black ali vazio, né? Então, tem uns espaços nesse black que precisam ser preenchidos pro black ficar armado. Sim. O nosso objetivo é o seguinte. A gente, ao mesmo tempo, vai procurar as peças Certo. que estão na parte de cima e a gente vai tentar montar esse Black Power. No final ele fica no formato de um Black. Ele vai ficar, mas você tem que montar em cima do Black dessa criança aí. Essa criança. Porque o que você tá fazendo é preencher esse espaço vazio. Entendi. E você tem que usar somente as peças que estão na parte de cima. Então você encontra as peças Certo. e usa elas. Caramba. Você só tem... Nessa carta que vocês têm, ó, são só essas duas peças aqui, ó. Aqui. É com essas duas peças você vai montar Já a parte achei. de baixo. Já Isso, achei. agora monta. Eu já estava roubando aqui, não sei nem brincar. Achei. Achei essa e essa aqui. Foi. Será que Nossa, será que o joguinho de Lego fez eu Aí, ó. ficar bom nisso? Olha, pronto. Tá roubando Consegui. ele já. Não. Já Beleza. sei, já sei que tá roubando. Boa, isso aí, pode virar peça, não Aí, tem ó, problema. Pronto. Black Power. Ganhei. Legal. Agora, imagina Eu o ganhei, eu seguinte. terminei primeiro. Imagina o seguinte, esse lado aí, se vocês observarem, só tem duas peças. Por Sim. quê? Certo. Porque esse é o lado do bebê. Aí agora a gente vai jogar entendi. uma vez só. Me humilhou agora. Virada Eu falei que pra ganhei, baixo. ele falou, esse aí é muito Ó, infantil. pode deixar as pecinhas de lado. Essa aqui pode recuperar as pecinhas. Uhum. E aí é o seguinte, ó. Quando eu contar até 3, vocês vão virar a folha, vão procurar a peça e montar. E quem terminar, grita Black Power. Beleza? Não vale, ele já começou roubando, meu Deus do céu, como pode? Já achei as... Lembra que são só as peças de cima pra usar. São só as peças de cima. Isso. Ok. Obrigado pela dica. Acho que não é isso.
Essa peça é... E aí vai mais 1h30 de podcast agora. Não. Para, Black Power tá Boa. rolando. Foi. Toma na sua cara. Eu demorei pra achar a peça. Boa. Cara, que massa. Não quero mais saber Esse daí, brincar. basicamente, é o meu primeiro Black Power, onde o nosso objetivo é usar peças para poder preencher o nosso cabelo e deixar ele cada vez mais armado. Essa versão é um protótipo. Depois que você faz o Black, a gente tem outras cartas que eu não trouxe só pra gente poder jogar essa versão. Mas depois você gera a sua identidade e aí a gente... Quem gerar melhor a sua identidade, vence a partida. E esse é o meu primeiro Black Power. Cara, muito legal. Isso aqui é um protótipo, isso? Esse é um protótipo. As ilustrações são quase as finais, mas esse é uma versão protótipo, né? Então nem todo mundo jogou isso aqui. Não. E eu Morram de ganhei. inveja. Ganhei. Morram de inveja que a gente jogou primeiro. Ó, não quero... Não comece a instigar o instinto mas vamos competitivo lá. aqui. Mas é maneiríssimo esse jogo. E eu quero que você explique os jogos que você tem, onde a galera se encontra, Claro. como compra e tudo mais. Legal. Esse daqui é o Você Lembra. O nosso objetivo é basicamente brincar com brincadeiras como pega-pega, bambolê. E é um bingo, ele é um jogo um pouco mais infantil. A gente recomenda ele a partir dos 5, 4 anos para brincar, já consegue tranquilamente. Então ele é bem mais infantil. A gente tem também o Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada é um jogo que usa mancala, que é um jogo africano, para chamar a galera para curtir o maior bloco de carnaval em Pernambuco, Recife. E é bem maneiro. O outro que a gente tem é o Axeco, que eu tinha falado, que é o nosso filho, assim, foi o nosso primeiro. E fala sobre o axé, a energia dos orixás. Eu tenho também o Pipas, que ele é basicamente um jogo de cortar e aparar o pipo do outro. É o Uno da Quebrada. É isso aqui, muita treta, muita zoação. E também a gente tem... cara, por exemplo. Esse daqui é o Favela Venceu. E o Favela Venceu é basicamente construir uma favela em conjunto. Que é aquele que você citou Isso, agora. exatamente. Aquele que você falou mais cedo. Bom, adorei esse aqui, foi muito divertido. Mas a gente tá chegando ao fim. Sim. Deixa seus contatos, deixa o recadinho aí pra galera na câmera do meio. Sim. E aí você deixa seus recados, seus contatos pra se seguir e tudo mais. É isso, pessoal. Renan Gonçalves, né, aqui agradecendo de verdade a oportunidade. Sigam lá o @malocooficial no Instagram e também @malocooficial no nosso Twitter. Vale a pena acompanhar o que a gente tá postando lá também. Olha aí, que coisa boa. Gente, então a gente fica por aqui. Eu vou continuar jogando, porque não dá pra parar de jogar. Muito legal. Acho que vai ter várias cartas e várias etapas, né? E aí vocês vão ficar só ali porque eu ganhei. Tá, o joguinho é esse. E as pecinhas são essas. Vocês não têm. Eu tenho, você não tem. É bem essa. Mas eu vou pedir pra vocês seguirem, como sempre. Não esquece de se inscrever no canal, né? Qual que é o seu recado? Sem ser que você perdeu. Vai ter revanche primeiro. Se inscreva no canal lá, no YouTube, Preto Dinheiro. No Instagram a gente tá como Preto Dinheiro tudo junto. Me sigam, eu Ed, sigam a Isa Barros. E Barros. Vou deixar todos os contatos aqui do Renan também pra vocês seguirem ele lá, beleza? Até a próxima com mais um episódio deste podcast, que é o papo mais rico que você vai encontrar na internet. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Até a próxima, galera. Um beijo, tchau.